Êxodo 26, 15 ao 17. Deus orienta o seguinte: faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas desta maneira. Aí vocês podem me perguntar: mas Gilberto, o que isso aqui tem a ver com a lição de hoje? Por que você está falando de armações de madeira do tabernáculo? O que tem a ver? Vamos pegar essa árvore acácia. Essa é uma árvore que ela é toda torta, quase que não tem tronco. O tronco é pequenininho aqui, ó, e já sai toda entortando a árvore. Não é uma árvore muito útil para você fazer armações retas. Quase que não tem um tronco reto, né? Ele já sai entortando galho para todo lado. E é complicado trabalhar com ela. E Deus, ele fala justamente: faça armações verticais de madeira de acácia. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento. Como que você vai tirar 4,5 metros retos daqui? Essa acácia, irmãos, ela nos representa. A gente chega todo torto. E aí o que acontece? Da mesma forma como a madeira precisa ser endireitada para fazer os suportes, as vigas aqui do tabernáculo, nós também temos que ser endireitados. Então o que acontece? Deus chega para nós com serrote, Deus chega para nós com serra, com serrote, com martelo e com a broca, e assim, ele vai nos lapidando. Ele vem com a talhadeira, ele vem com as ferramentas. Isso dói um pouco, mas é necessário. É necessário. Como que você vai deixar essas madeiras aqui da acácia retinhas, de modo que cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos? Assim, Deus, ele é enfático, tá? Talvez você não tenha percebido isso quando você leu, mas no verso 15 ele fala: faça com madeira de acácia, e no 17 ele reitera: não porque seja a melhor madeira, mas porque é a forma mais didática de mostrar. Da mesma forma como essa madeira ela tem que ser endireitada, ela tem que ser talhada, ela tem que ser serrada, nós também temos. É uma necessidade em nossas vidas. O trabalho que os construtores do tabernáculo tiveram com esta madeira é o trabalho que Deus tem conosco. Por isso que existem as provações. Por isso que dói um pouco. E a gente entra em desespero, a gente não quer. Igual o pessoal do deserto. Deus, ele provou eles, realmente. Deus, ele não coloca ninguém à tentação. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Mas ele prova. Deus nos prova para que seja provado o nosso valor. Ainda que ele seja presciente, e ainda que ele não dê provação além daquilo que nós podemos suportar, ele nos prova até mesmo para que nós mesmos saibamos do que nós somos capazes. Porque o ouro, se ele não é provado pelo fogo, ele não presta. Se a prata não é provada pelo fogo, ela não presta. Tudo na palavra de Deus tem um propósito. Mesmo que pareça uma coisa simples, tudo tem um propósito. A palavra de Deus, ela é infinita, ela é extremamente profunda, ela é extremamente rica. Então, não tem como ler nenhuma passagem da Bíblia, do Evangelho, sem se maravilhar. Se você lê uma passagem e não se maravilhou, peça para que Deus te mostre a profundidade daquilo, porque Ele vai te mostrar e você vai se maravilhar. Deuteronômio capítulo 8, versos 2 ao 10. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Esse deserto, ele existe hoje, tá, irmãos? Na vida de cada um de nós. Não se esqueçam, nós estamos falando do dia de hoje. Essa lição é para hoje.
para que a partir de amanhã a sua vida seja diferente. Essa pregação é para trazer uma mudança de vida. Então lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Então olha isso, Deus ele pode nos humilhar e nos colocar à prova, a fim de conhecer as nossas intenções, se vamos obedecer aos seus mandamentos ou não, ou se nós vamos nos rebelar, ou se nós vamos murmurar, ou se nós vamos ficar de mimimi, ou se nós vamos ficar nos vitimizando, porque esta é a geração da vitimização, esta é a geração do mimimi. Imagina se ela tivesse destinada à tortura da Santa Inquisição, se ela estivesse destinada a ser queimada numa fogueira, se ela tivesse destinada a ser lançada na cova dos leões, no Coliseu. Agora a pessoa reclama porque não pode comer torresmo. Complicado. Então Deus ele nos prova a fim de conhecer as nossas intenções. Se mesmo diante destas dificuldades, nós vamos obedecê-lo ou não. Verso 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Olha como tem um fim didático, irmãos. Olha como Deus ele é perfeito. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. Então nós vemos que Deus nos disciplina como um filho. Mas o filho, se ele se tornar rebelde, ele pode abandonar o pai. O filho rebelde pode abandonar o pai, ele não vai mais ter o pai. Verso 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Isso, irmãos, eu não estou falando daquele tempo, estou falando que é para hoje. Se nós passarmos pela provação com confiança, com obediência, com resignação, com o espírito quebrantado, com o coração quebrantado, confiando em Deus, aceitando o ensinamento, essas bênçãos vão chegar a nós nesta vida, porque Deus ele é recompensador. Aqueles que querem servi-lo em espírito e em verdade, que querem entregar a vida a Ele, serão recompensados, mas desde que façam isso com sinceridade. Não pode ser uma troca, que Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa a receberá. Deus ele prova seu valor. Uma vez que você é provado e é aprovado, portanto, uma vez que você é aprovado, você vai ser levado por uma boa terra, com tudo de bom, onde não terá falta de nada. Olha, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada.